Fim dos tempos, sinais no céu, fúria dos mares, tremores de terra. A igreja, no seio do mundo que desaba, levanta seus braços para Deus, unida ao Espírito Santo que clama com ela: vem, Senhor, vinde, Senhor. Algumas considerações. A primeira: Deus nos prometeu o seu perdão. É da nossa profissão de fé católica que Deus é misericordioso, tão misericordioso que é um atributo, a misericórdia se confunde com a própria essência divina. Deus é misericórdia, mas o Deus que prometeu nos perdoar não nos prometeu o dia seguinte. Não nos está prometido nenhum tempo, a não ser aquele chamado hoje e agora, que se cumprem neste instante. Mas bem poderíamos considerar que a nossa atitude não corresponde, a nossa atitude prática não corresponde a esta evidência. Nós vivemos sim como se tivéssemos à nossa disposição todo o tempo que quisermos. Entretanto, meu querido irmão, o Deus que nos estende sua mão misericordiosa e bondosa, que nos dá o seu perdão, não nos prometeu o dia de amanhã. Não nos prometeu o dia de amanhã. E do ponto de vista do pecado, da nossa condição de pecadores, dos pecados que cometemos, nós estamos numa situação assim meio que absurda. Porque se uma pessoa está fazendo uma arrumação qualquer, lidando com os objetos de sua casa, e de repente toca inadvertidamente numa víbora, numa serpente, e se dando conta que tocou numa víbora e numa serpente, imediatamente a larga, imediatamente a solta, a arroja para longe de si. Porque sabe que a víbora, caso consiga inocular-lhe o veneno, pode matá-lo. Nós, pecadores, não temos esta mesma atitude, esta mesma presteza quando se trata da víbora do pecado. Cada um agarra a sua víbora e vai com ela até o fim da vida. E vai longe sem soltá-la. Esta, que pior que qualquer cobra, do que qualquer serpente que possa ser encontrada por aí, pode matar, e pode matar para sempre, pode matar eternamente. Diz o Espírito Santo nas Escrituras: por isso, não tardes em voltar-te para o Senhor, em converter-te ao Senhor. Não adies a tua conversão de um dia para o outro, diz o Espírito Santo no livro do Eclesiástico, no capítulo 5, verso 8. Quem vendo sua casa incendiada cometeria a loucura de dizer: não, amanhã eu venho cuidar disso, amanhã cuido disso. E é esse o nosso critério normal, o critério normal e habitual dos pecadores para lidar com as suas desgraças e misérias, é esse, o da procrastinação, da enrolação.
antes mesmo de batermos à porta do Senhor, ela já estava aberta. Mas nós nunca entramos. Ela está sempre aberta. Sempre. Antes mesmo de solicitarmos sua abertura. Quem passa por ela? Quem definitivamente passa por ela? Sem querer voltar, sem querer retroceder. Quem? Deus vos promete, diz Santo Agostinho, que no dia em que vos converterdes, há de esquecer os vossos pecados. Porém, Ele jamais vos prometeu outro dia de vida, além deste aqui. Deus não me prometeu, Deus não nos prometeu nenhum dia a mais de vida, a não ser este chamado hoje. E só. Não há outro. Por isso nos adverte o Espírito Santo nas Escrituras Sagradas. Livro dos Provérbios, capítulo 27. Não vos glorieis de coisa alguma que deveis fazer no dia de amanhã, pois não sabeis o que o dia seguinte dará de si. Os senhores e as senhoras aqui têm certeza de que têm a plena posse do dia seguinte. Eis a mais rematada loucura. Todos aqui estamos convencidos de que o dia seguinte, o dia de amanhã, já é uma realidade de fato, não precisamos nos preocupar. E de onde nos vem esta certeza? Quem nos deu esse tipo de garantia? Quem? Quem foi? Ninguém, muito menos Deus. Boa parte dos que deixam este mundo estavam certos de que teriam mais tempo e não tiveram. E não tiveram. Dizemos isso, senhores e senhoras, porque aqui, sobretudo os que já avançaram nos anos, como que se gloriam de terem resolvido muitas coisas. Inclusive vão se licenciando e se dispensando de certos esforços, de certas vigilâncias, de certos cuidados, em nome de suas conquistas, em nome de sua aposentadoria, em nome dos bens acumulados. Mas, meu caro irmão, minha cara irmã, quem de nós aqui pode dizer que resolveu, que já está resolvida o seu principal problema e a principal questão de sua vida? Quem de nós pode dizer, já estou salvo? Quem? Oh, meu caro irmão, minha cara irmã, quem pode dizer, já estou salvo? Eis a principal questão de nossa existência. Eis nosso principal problema. Quem de nós pode dizer, já estou salvo? E de onde tiramos a ideia desta tranquilidade, deste sossego?
tudo está resolvido, menos o principal. Olha aqui! Está tudo resolvido aí, né? Parabéns, parabéns! O principal não está. Nosso Senhor, no Santo Evangelho, nos ordena a todos que vigiemos. E isso digo a todos: vigiai, porque não sabeis nem o dia e nem a hora. Para garantir que haja em nós esse tipo de cuidado e de incômodo, estamos privados da ciência do último dia. Ninguém sabe quando vai ser o seu último dia. Deus assim estabeleceu. Por quê? Porque se soubéssemos, pecaríamos até na véspera. Até na véspera pecaríamos. Por isso a providência divina nos priva da ciência do último dia. Nós não sabemos quando será. Se soubéssemos, pecaríamos até na véspera. O tempo é um impostor e um enganador. Ele vos engana, vos rouba de modo sutil e não nos apercebemos de seu roubo. Do que tratamos? Disto aqui. O caminho da vida eterna é longo e a vida é curta. Qual é o problema, senhor padre? Esse aqui. O caminho para a vida eterna é longo e, no entanto, a vida é curta. É curta. O pecador que adia sua volta para o Senhor com desculpas vulgares como: depois me confesso, no fim do ano, para o Natal, depois da pandemia, o ano que vem. Os que vão protelando e procrastinando o seu retorno a Deus, a sua aproximação de Deus, fazem o jogo do engano do tempo, ajudam o tempo a enganá-los. Não adverte o pecador assim que o tempo passa rapidamente. Quando já é tarde, costuma cair em si e descobrir que o tempo passou e o mais importante não foi feito: garantir a própria salvação. Não foi feito. Pergunta Santo Agostinho: até quando vos deixareis enganar pela ilusão do tempo? Quando reconhecereis de boa fé que a vida é curta? Quereis porventura aguardar o último suspiro? Em qualquer estado que vos encontreis, vossa idade já está em flor. Só resta murchar. Em qualquer idade em que vos acheis, em qualquer estado em que vos acheis, vossa idade já deu flor. Já deu flor. Vivemos na ilusão de um tempo hipotético, abstrato, chamado futuro, do qual não temos garantia nenhuma.
do qual nada sabemos, o futuro que não depende de nós. Não depende de nós. E boa parte das nossas melhores intenções, dos nossos desejos mais elevados, estão todos projetados no futuro. E é o que damos a Deus, o futuro, ou seja, damos o que não existe a Deus. O presente, o presente. O presente é meu, só meu. O futuro, posso até negociá-lo com Deus. Mas quem põe na mesa, quem põe no balcão o futuro, para negociar com Deus suas relações, está pondo nada. Porque do futuro aqui, ninguém sabe nada, ninguém tem nada. Nada. Nós só temos hoje, filhos. O que você tem para tratar com Deus? O único tempo que está à nossa disposição é o tempo que cabe na expressão hoje. Só. Você não pode recuperar o passado. E o futuro não existe para você. E é assim, filhos, que muita gente repousa sossegada e tranquila. No depois, no amanhã, no ano que vem, numa próxima ocasião, quando acontecer isso, quando ocorrer aquilo, talvez se mexam. Normalmente os que assim pensam não têm condições de se mexer. Porque quando ocorre o que haviam imaginado, normalmente já é tarde demais. Tarde demais. Nós que estamos aí protelando nossa conversão, porque afinal de contas ninguém aqui voltou tanto para Deus que não tem outro tanto para voltar. Os pecadores precisam se converter para não se condenar. Os que já deixaram a vida de pecado e caíram na tibieza precisam de uma conversão de afervoramento. E os santos, os que já estão na santidade, precisam de uma outra de aprofundamento. Todo mundo precisa voltar a Deus, todos, sem exceção. Sem exceção, todos, todos. Normalmente os pecadores dão a Deus um tempo que há de chegar. Um tempo que não temos, um tempo que o pecador não tem à sua disposição. Um tempo que não lhe pertence, que talvez não terá nunca. Como um tempo no qual não poderá portanto, um tempo no qual não poderá se converter. Qual é o dia que está à sua disposição para você resolver-se por Deus? O dia de hoje, o agora. O problema é que o presente está todo entregue a nós e às nossas paixões. Eis o problema. Muito difícil darmos o presente a Deus. Quer converter-se naquele tempo em que não poderá fazê-lo, que é o dia de amanhã. Não poderei fazê-lo? Não. Se você não o quer agora, no tempo em que está à sua disposição,
vai querer num tempo hipotético? Se agora não o quer, de onde tira a ideia que vai querer depois? Por favor, vamos parar de mentir. Tudo é incerto no tempo que está por vir. Sua existência, sua duração, suas condições. É um abismo de incerteza e de obscuridade. E, no entanto, insistimos nisso. Insistimos nisso. Diz o pecador, retardando sua volta para Deus: Senhor, sois meu Deus, sois meu amor, e quereis que eu volte hoje para vós. Porém, Senhor, tende paciência. Eu quero dar ao mundo, aos prazeres e ao demônio o meu corpo, o meu coração, minha alma, minha salvação e minha eternidade. Entretanto, só por um tempo, só mais um pouquinho, só mais um tempinho, ó Deus. Quero lhes dar minha juventude, minha idade viril. Então depois vos darei, ó Deus, a minha velhice, os meus cabelos brancos e os surrados restos da minha vida. Estou certo de que vós vos contentareis com isso, porque sois tão bom, ó Deus. Aliás, um insulto a Deus. O que é isto? Um insulto. Um insulto a Deus. E em cima de um insulto, muitas pessoas têm colocado o suporte e a base de sua vida cristã e de sua própria salvação. Alguém que pensa assim, pretende um dia receber a coroa da vida? Terá direito à coroa da vida quem barganha com Deus nestes termos? Portanto, meus queridos, expulsemos esta temeridade diabólica, esta ilusão, esta fraude, de que depois sim teremos tempo e as condições necessárias para emendar nossa vida e nos corrigir. Assim, pois, é erro grave contar com o tempo futuro, que é incerto. Retardar a própria conversão, uma temeridade louca. Nós que acordando na parte da manhã, não sabemos se ainda estaremos vivos na parte da tarde. Coisa da qual não temos nenhuma garantia. Nenhuma. Eis a melhor forma de nos dispor para este tempo do Advento, porque o Advento, pelo menos até o dia 17 de dezembro, vai tratar do fim universal de todas as coisas, o famoso fim do mundo ou fim dos tempos. Quanto ao fim dos tempos, aqui hoje ilustrado por Cristo e advertido por meio dos fenômenos cósmicos, terremotos, guerras, evolução dos elementos, o mar, o bramido do mar que vai fazer os homens desmaiar de medo, etc. e tal. Meu caro,
seja o fim dos tempos, o fim universal ou o fim individual. O fim dos tempos para o indivíduo chama-se morte. E o fim dos tempos universal chama-se juízo universal. Para uma coisa ou para outra, a demanda é a mesma, a exigência é a mesma. Mas isso é da percepção humana, da sabedoria humana. Sêneca, que não era cristão nem nada, já dizia que a melhor forma de viver é viver como se o dia em que se vive fosse o último dia. O último dia. O último. Os acontecimentos que nos aguardam enquanto indivíduos ou enquanto sociedade humana são acontecimentos tremendos, senhores. Eu dizia na primeira missa que nesses anos todos, desde que comecei a minha preparação para o sacerdócio, quando ainda era adolescente, tenho procurado nas Escrituras Sagradas e nos santos algo que me deixasse assim tranquilo e me dissesse: não, fique em paz, vá viver bem a vida, não se preocupe com nada, Deus é misericordioso. Vá viver bem, não esquente a cabeça com nada, sossegue. Não encontrei nunca nada que pudesse me deixar sossegado. Nada. E nada, e do ponto de vista dos que falaram sobre esse assunto, nas Escrituras Sagradas, ninguém foi mais grave e direto do que o próprio Cristo. Nunca encontrei nada que me dispensasse da vigilância, nada que me dissesse assim: pode sossegar, sossega, fique tranquilo, vá viver bem a vida, vá atrás do que você gosta, vá descansar, vá viver. Nunca encontrei. Sabeis bem em que tempo estamos. Chegou, por isso, a hora de despertar do sono, dizia o apóstolo São Paulo à igreja das primeiras horas. Na verdade, agora está mais perto a nossa salvação do que quando abraçamos a fé. A noite passou e o dia se aproxima. Atiremos para longe, portanto, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. E vejam, senhores, que situação, um caminho tão longo para a vida eterna e uma vida tão curta. Uma vida que por si já é tão curta para um caminho tão longo. Uma vida cujo tempo, boa parte dele foi desperdiçado. Não foi aproveitado segundo o fim para o qual nos foi concedido. Então presta bem atenção, meu querido irmão, eu repito aqui: Deus que prometeu te perdoar, não te prometeu o futuro, nenhum futuro. Não há promessa de futuro para ninguém. Não achei nenhuma promessa de futuro para quem quer que seja. O Deus que nos prometeu sua paciência e sua misericórdia, prometeu sua paciência e sua misericórdia para um dia chamado hoje, não para o dia chamado amanhã.
Compreendem bem? Então, talvez tenhamos aí dado as condições para os senhores situarem bem e organizarem vossa vida de acordo com esta sabedoria. Os senhores vejam, sobretudo nos tempos modernos, como é grande a preocupação com a vida longa. Pessoas consomem horas de oração e vigílias pedindo a Deus a duração de sua vida. Mas o que farão numa vida longa aqueles que a pedem a Deus? O que fazem? No tempo presente, a mesma coisa. Então, para que querem a vida longa? Para se salvar? Não, para pecar, para continuar pecando, sem um incômodo e um inconveniente do aviso de que o tempo está acabando. Meu irmão caríssimo, a minha vida, a tua vida, a nossa vida já deu flor. E uma vez que desabrochou a flor, o que esperar dela? E murchicada. Em qualquer estado em que nos encontremos, nossa idade já está em flor. Já está em flor. Já está em flor. Este aqui não é para praticamente para todos nós aqui, não é a primeira advertência quanto ao agir em ordem à salvação. Não é a primeira advertência. Já estamos advertidos mais de uma vez. E sobre esta questão, veja, nós temos aí o fenômeno da pandemia. O vírus é um bom catequista. É um excelente catequista porque é o acólito da morte. O vírus é o acólito da morte, o coroinha da morte. E sem palavras, tem nos ajudado a todos, sem distinção e sem exceção, a lembrar estas coisas. Que o tempo pode acabar antes do previsto. E pasmem, tanta coisa resolvida, tanta coisa amarrada, tanta coisa solucionada, o principal ainda não está. O principal ainda não está. Supliquemos, portanto, a Deus, filhos, esta sabedoria. Eu sei que não é a coisa mais agradável de se ouvir, mas é a mais necessária. É a mais necessária. Eu já disse aos senhores e às senhoras quanto a esta questão escatológica do fim dos tempos. Eu não posso afirmar para os senhores que estamos no fim dos tempos. Já disse isso. Mas se não estivermos no fim, estamos numa coisa muito parecida com o fim. Muito parecida. Se não for o fim, é algo muito parecido. E digo mais, como já disse e repito, se o anticristo não nasceu, perdeu a hora. Perdeu a hora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.